em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Calma, Fábio, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. A graça e a paz. Para os que estão em pé, ainda tem assento. Amém. Eu sei que vocês, o Cleves não vai crescer mais. Os demais já vão crescer uma besteirinha, mas tem assento aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. A graça e a paz. Como é que você está com o coração aí para receber a palavra? Amém? Seu coração está com uma expectativa grande no Senhor, para você sair aqui cheio de revelação da graça de Deus, do poder de Deus. Amém, queridos? Foi nós, dia 16, né, e dia 23, nós ministramos aqui, é o curso, nós denominamos Raízes Firme, curso Firmando Raízes, porque faz parte do tema do nosso ano, 2024, um ano de raízes firmes, novos frutos. Amém? E eu estava analisando na forma orgânica de uma árvore. Eu nunca vi uma árvore de uma raiz só. Nunca vi. E a palavra de Deus, né, o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 7, ele diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha só, estende as suas raízes para o ribeiro. E nesse processo, queridos, de nós sabermos quem nós somos em Cristo, nós precisamos identificar as raízes, essas raízes, na qual o profeta Jeremias fala, né, que se nós confiamos, nós somos como árvore plantadas, e as nossas raízes, elas estão ligadas junto a ribeiro de água, para frutificarmos no tempo devido. E mesmo quando vier a tribulação, mesmo quando vier a luta, nós sabemos quem nós somos. E ele diz mais: no calor, vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha, quantas promessas o profeta Jeremias não faz para você e para mim. Mas a condição para que nós venhamos a frutificar, nós precisamos estar com essas raízes junto ao ribeiro de água. E aqui nesses 2 sábados nós ministramos o poder que tem cada uma dessas raízes. Nós falamos que você, uma vez que Deus se revela como Pai para mim e para você, nós nos tornamos filhos. E aí você é um filho amado, abençoado, justificado, salvo, nova criatura. Tudo são raízes que identificam quem você é de fato em Cristo. Para que você não possa ter e nem gerar nenhuma dúvida e deixar o diabo em algum momento tirar essa verdade do teu coração. E onde que nós nos identificamos? É ouvindo a palavra. Por isso que foi de extrema importância a participação, não só daqueles que estão chegando na igreja agora, mas para aquelas pessoas também que já estão caminhando desde o início conosco. Saber quem nós somos e qual o nosso papel nesse corpo, onde Cristo é o cabeça. Amém, queridos? E como é bom nós termos, irmãos, esse sentimento de uma pessoa perdoada, de uma pessoa que não tem nada que tire o sossego dela, ou nem tem nada que tire a paz dela, porque o sentimento que ela não deve nada. É muito bom, Fábio.
Hoje nós estamos vivendo dias de muitas incertezas, partindo, né, da cúpula maior do nosso país. Então a gente não sabe exatamente em que rumo vai dar isso daí, mas a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está com Cristo no céu de glória. Amém? Mas enquanto nós vivermos aqui, como é bom nós entendermos que não estamos devendo nada. E esse sentimento de paz, de tranquilidade, faz com que nós venhamos a cada vez mais avançar. Porque aquele que deve, aquele que fica com medo, aquele que fica se escondendo. Mas quando você não deve nada para ninguém, você anda de cabeça erguida. Por que eu estou dizendo isso? Falando exatamente do pecado. Então nós somos perdoados em Cristo Jesus. Então o sentimento daquele que deve é muito ruim. Por isso que foi importante nós ministrarmos esse curso. Porque uma das raízes que está ligado a essa corrente de águas que faz nós frutificarmos no tempo certo, que faz nós, no momento da luta, da peleja, a gente não venha a desvanecer, mas sempre permanecer com a folha verdinha. A folha verde aponta para a esperança. Amém, queridos? Então, baseado nisso que eu estou falando aqui, Pastor Neto já ministrou, e certamente outras pessoas já ministraram e já falaram isso, que quando um israelita ia oferecer um sacrifício, o sacerdote, ele não olhava para o ofertante, ele olhava para o sacrifício, para o cordeiro. Amém, queridos? Ele observava se o cordeiro estava perfeito e não o ofertante, porque o ofertante aponta para todos nós aqui. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, mas o que a gente tem pregado aqui? Que uma vez que nós estamos em Cristo, Ele já pagou todos os nossos pecados na cruz. Então não é para nós vivermos mais de condenação e nem debaixo de culpa. E uma vez que nós já estamos em Cristo, nós somos justificados por Ele, também nós não é para termos mais prazer no pecado. Nós já somos libertos. Só que o que acontece? Muita gente, irmãos, muita gente ainda tem esse problema. Pensa que Deus está avaliando elas para ver se ela vai ser aceita por Deus ou não. Por que elas ficam com esse sentimento? Que Deus fica avaliando elas? Porque elas não creem na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Será se eu estou fazendo o suficiente para agradar a Deus ou não? Deu uma dúvida. Então eu quero dizer para você, sinceramente me pergunta, quem já aceitou Jesus aqui como seu Senhor e o seu Salvador? Levante sua mão. Então se você já aceitou Jesus, você já confessou Ele como seu Senhor e o seu Salvador, eu quero dizer para você em alto e bom som, que Jesus foi o seu cordeiro. Ele aceitou o seu sacrifício. Então, é para que nós possamos andar assim de cabeça erguida, sem aquele sentimento de dever nada para alguém, sem o medo para saber se Deus está me avaliando, se eu sou aceito ou não. Amém, irmãos? Amém? Então, Deus sempre olha para o cordeiro que é Jesus. Então, se o cordeiro é aceito, nós somos aceitos também. Olha para a pessoa do seu lado. Diga, você foi aceita por Deus. Amém? Porque Ele ofereceu o cordeiro. Amém, queridos? Porque nós éramos cheios de falhas.
E tem muita gente, às vezes, o que acontece? Que não vem, não aceita um convite para vir a um culto desse, porque pensa, ou ela espera, ela vai vencer alguma área na vida dela. Ela nunca vai conseguir, porque quem vence em nosso lugar é Deus, é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então não é uma questão do quão bom você é, mas é uma questão do quão bom é o Cordeiro. Os olhos de Deus sempre estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Por isso que, uma vez que nós somos dele, ele está em nós. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Isso não tem que haver dúvida no coração de vocês. Não fique pensando que uma vez você entregou a vida para Jesus, você ainda está sendo avaliada por Deus, saber se agrada ou não. Isso cansa. A gente tem pregado aqui inúmeras vezes que isso é justiça própria, é aquele anda pelo merecimento, tentando fazer as coisas para agradar a Deus. Então, se Jesus é o Cordeiro, fique em paz. Você está perdoado. Você está livre. Você é amado. Você é justificado. Então, queridos, levante a cabeça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo na tua vida. E isso nós precisamos, imprimir isso no nosso coração. Tudo se fez novo, tudo é tudo. Então o sentimento de acusação está na origem de todos os nossos problemas espirituais. Então, irmãos, Satanás, ele significa acusador. Ele sempre vai trazer a memória. Estava conversando essa semana agora, não sei com quem foi. Ela já entregou a vida a Jesus, mas ela estava conversando, falei, pastor, incrível como o diabo é sagaz. Ele fica trazendo à minha memória coisa que eu apontei lá atrás. Falei, mas essa é a especialidade do diabo. Ele é um acusador. Ele vai tentar dizer que você quer fazer graça. Você sendo nova criatura, agora você quer ser a bambambam. E às vezes o que ele faz? Ele traz dúvida a respeito dessas verdades espirituais que estão sendo liberadas. E você acha realmente, seu diabo, eu tenho falhado. E aí esfria espiritualmente, você se afasta. É isso que ele quer, sabe? Então, quando fazemos algo certo, não é o certo o suficiente. Você se cobra porque deveria fazer mais. Se fazemos algo bom, não é o bom o suficiente. Se fazemos algo errado, ele nos lembra disso constantemente. Ele é aquele que nos acusa dia e noite. Por isso que é importante. Por isso que é fundamental você estar com essas raízes junto aos ribeiros de água. Sabe, eu nunca vi uma planta. Olha que eu sou do interior. Eu nunca vi uma planta ela ficar com as folhas secas quando ela está na beira de um córrego. Às vezes, quando a gente faz viagem longa, em 2000, não sei nem que foi o ano, pastor Neto, que a gente foi para Goiânia, de carro, 2019, antes da pandemia. Fomos 7 pessoas, alugamos aqui uma Spin, a gente foi para Goiânia de carro, 2.050 quilômetros. E eu sempre ficava observando as paisagens. Em partes nós passávamos, estava tudo seco, mas aonde tinha um rio, as árvores eram tudo verdinha. Ia seguindo, incrível, no meio daquelas plantações. É se cumprindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A árvore que é plantada,
junto a ribeiros de água. Ela não se afadiga, ela sempre permanece com as folhas verdes. Nós somos essas árvores plantadas. Amém? Então nós precisamos estar com essas raízes firmes. Tudo começa, queridos, com a condenação. Sabe, uma vez que a condenação, vem a vergonha, vem a culpa. Uma vez que a culpa, surgirá o medo, e o medo vai gerar o estresse. O estresse, por sua vez, vai gerar todo tipo de doença e depressão. Ontem nós estávamos na casa do nosso querido irmão Fábio Júnior. Ele falou que hoje é normal para o mundo essas doenças psicossomáticas. Não é isso, Fábio? O nome é esse, né? Hoje em dia é difícil uma criança que não tem problema. Precisa de uma avaliação, precisa de um acompanhamento. O que tem de gente nascendo com esse problema de autismo aí é incrível. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu repreendo isso em nome de Jesus e eu declaro que as mulheres que estão grávidas e que virão engravidar gerarão crianças perfeitas em Cristo Jesus, livre de todas essas doenças que o mundo acha que é normal, queridos. E sabe, a condenação ela é a raiz de onde se origina todos os problemas emocionais, físicos e espirituais. Acredite. Eu contei aqui, mas eu me lembrei agora, eu vou contar de novo. Eu conheci uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas ela morava aqui na região do Jardim América. Essa mulher era tão oprimida, que ela sentia dores no corpo dela inteiro. No corpo dela inteiro. As pernas, nas costas, tudo. Eu falei, meu Deus, é tanta acusação, é tanta opressão que os demônios vão matar essa mulher. Então o cenário, quando nós conhecemos essa mulher, era muito triste. Era uma pessoa abatida. Nós começamos uma célula na casa dessa mulher. E para a honra e glória de Deus, nós não avançamos com essa célula lá, porque ela sentiu o desejo de voltar para a igreja dela. Ela veio algumas vezes aqui na igreja. Ela não podia ficar muito tempo sentada, de tantas dores que ela sentia. E aí, ela disse, pastor, eu vou voltar para a minha igreja antes que eu frequentava. E ela voltou para a igreja dela. E ela ficou firme. Eu falei, minha irmã, eu sempre às vezes falava com ela pelo telefone, pelo WhatsApp. E ela falou, estou firme, pastor. Passou um tempo sem eu ver ela. A semana passada eu vi ela. Irmãos, incrível. Totalmente transformada. Você olhava ela no tempo que eu conheci, e eu olhei ela a semana passada, meu Deus do céu. Como ela mudou. Como ela foi transformada. Eu falei, minha irmã, aqueles problemas de saúde. Ela falou, pastor, graças a Deus, hoje eu estou totalmente com saúde. Não sinto mais nada. Hoje eu estou liberta. Olha o quanto a condenação, ela promove doença física, espiritual e emocional na pessoa. Por isso que esse sentimento de culpa, que você não vai vencer, que você não vai prosperar, que você não vai avançar, é o diabo, sabe, metendo medo em você. Mas por que ele mete medo? Porque você não tem autoridade. Quem você é em Cristo. Você não sabe exatamente quem você é em Cristo, mas eu estou aqui para te dizer que todos os teus pecados foram perdoados. Se você está em Cristo, hoje você é livre. Muitos pensam, queridos, que o problema é o pecado. Não deixe de ser. Mas há algo mais profundo que o pecado. É a lei.
Aqueles que decidem viver pela lei, é o legalismo, é o merecimento e a justiça própria, e isso nos afasta de Cristo. A gente aqui está cansado de bater na mesma tecla sobre esse assunto, mas a Bíblia diz, não é a Bíblia não, um ditado popular, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E falar em pedra dura, tem um lugar no interior, que o nome é Escorrego de São Pedro. Aí eu fiquei assim pensando, para comer esse negócio. Aí a minha avó me dizia, meu filho disse que era no tempo que pedra era mole. Incrível, incrível. Diz que São Pedro, história dos mais velhos, estava pescando e ele sentou, incrível, queridos, com a marca do calcanhar certinho assim, e tem a marca dos dedinhos na pedra, certinho, pastor Neto, o pé dele e a marca do calcanhar dele afundou na pedra certinho. O nome lá é Escorrego do São Pedro. Pedro escorregou. Incrível. Mas olha o que diz quando se trata da lei. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15:56, diz que o agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Então, para aquelas pessoas que ainda não têm esse entendimento, que decide viver pela antiga aliança, sempre vai caminhar por esse caminho da lei. Então, quando alguém realmente tem a revelação de que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado, vence a condenação, vence a culpa, porque ela olha para ela e diz, por mim mesmo não tem condição, mas Cristo venceu no meu lugar. Amém, queridos? Exemplo da mulher pega em adultério, que está lá em João capítulo 8, verso 10 e 11, fala daquela mulher que merecia a morte por apedrejamento, e nós já falamos aqui, e vinha a população com fome e sede de vingança, sede de justiça, pronto para cumprir a justiça, encontra com Jesus. Jesus é o cumprimento da lei, e é o começo da graça. Ele não pôde e nem deveria matar ela. Ele disse, vai e não peques mais. Dali para frente, aquela mulher que merecia a morte recebeu uma outra oportunidade de viver. Sabe, nós estamos inseridos nessa nova vida. Antes da cruz éramos uma pessoa, depois da cruz nós somos outra pessoa. Amém, queridos? Nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos justificados. Então a mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar mais, porque havia recebido o dom de não condenação. E estar condenado é repetir o pecado sempre. Mas uma vez que eu tenho sentimento, eu tenho entendimento, eu tenho revelação que eu estou livre, isso te dá uma sensação de liberdade. Sabe, queridos, estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo da condenação. Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não estamos mais debaixo de condenação. Amém? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. A graça é um dom, a graça é um presente, a graça é Jesus. Uma vez que Ele me deu essa nova oportunidade de viver, eu não posso mais voltar outra vez a viver debaixo da lei, debaixo de condenação, debaixo de opressão. Amém, queridos?
E se o pecado não tem domínio, então a pobreza, a doença, a maldição, o diabo não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Você e eu, nós estamos debaixo da graça de Deus. Pastor, agora como podemos perceber a condenação? De que forma? Quais são os vestígios dessa condenação? Como é que eu identifico? Sabe, uma das coisas muito importantes, que é bom, porque uma vez nós já falamos aqui, mas existem sinais. Uma coisa é uma sensação de constante de incapacidade. A pessoa, quando ela se sente muito incapaz, tem muitas pessoas que se sentem, sabe, impotente diante de algumas situações, ela tem medo. Uma vez que alguém aceita as acusações do diabo durante todo o tempo, ela sentirá que está errada. Ela nunca acerta, ela sempre se condena, ela sempre se olha e pensa que ela está errada. Isso é um dos vestígios daquela pessoa que pode perceber a condenação, se ela está vivendo isso. Isso é um dos vestígios. É a sensação de incapacidade. Ela tem medo. Ela se acha incapaz. Então, se você em algum momento se sente incapaz, às vezes, de liderar uma célula, eu não vou conseguir liderar uma célula. Passa uma tarefa lá para você desempenhar no culto do Kids, pastora, eu não posso, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. São vestígios, porque sempre você olha para si, você nunca aceita um desafio. Não, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou prevalecer, eu vou conseguir. Sabe, se a gente deixar o medo tomar de conta de nós, o próprio apóstolo João diz: aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Logo, o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando nós, irmãos, deixamos o medo nos dominar, ele nos paralisa. Tem muita gente, às vezes, que treme quando fala numa entrevista de emprego. Ela não sabe o que ela vai dizer. É o medo, é a incapacidade, é esse sentimento de capacidade. Eu me lembro que eu nunca tive problema com isso, não. Nunca tive problema, graças a Deus. Eu não cresci com toda essa bagagem desse ensinamento que hoje é disponibilizado aqui para os irmãos, domingo a domingo vem ouvir aqui. Eu tinha os princípios elementares que meu pai me ensinou. Eu estava até ministrando aqui no curso, que eu com 18 anos, eu cheguei na maior cidade do Brasil, dentro de um cofre, em São Paulo, saí do meio do mato, cheguei em São Paulo, na rodoviária Tietê, desci do ônibus, parecia um formigueiro, de tanta da gente, nunca tinha visto tanta da gente assim. Agora imagina só, meu irmão, como é que ficou? Aí eu procurei, meu Deus, será se alguém vai me esperar aqui? Eu com um monte de jaca. Levaram para as parentelas em São Paulo. Fábio, que situação. Exalou no Tietê. Acho que nego nunca tinha visto cheiro de jaca, se acabou. O que vem fazer aqui? Mas fui para casa da minha tia. Morei 2 anos com ela. Depois eu saí de lá, da minha tia. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. Aí depois eu fui morar num quarto só para dormir. Saía, estudava numa escola da periferia, pegava o ônibus 10, 10 e meia da noite, ia
para um lugar distante. E na hora do recreio, no intervalo, irmãos, dentro do banheiro, parecia um bando de neblina, só da fumaça da maconha. Ali eu tinha duas opções, Fábio. Ou ouvir os princípios elementares do meu pai, que me ensinou, ou dar um rumo ali, entrar na deles e... Tinha duas opções. Mas o que prevaleceu foi o ensinamento do meu pai, da minha mãe. E eu nunca me desviei. Graças a Deus eu estou aqui para a glória de Deus. Sabe, queridos, mas entenda, nós precisamos sim dar ouvido a tudo aquilo que está ministrado. Isso vai testificar de quem você é em Cristo. Então assim foi minha vida. Eu passei a fase mais perigosa, que eu cheguei lá com 18 anos de idade. Eu passei 5 anos em São Paulo sem vir aqui. Olha só, o tempo todo eu tinha lá a faca e o queijo na mão, mas eu me guardei. Eu não me desviei, graças a Deus. Sabe, mas eu nunca tive medo. Eu sempre confiei. Eu nunca deixei o medo de me dominar. Então eu já praticava, eu não vivia debaixo de condenação, já praticava os princípios de não receber a condenação na minha vida, sem nunca ter ouvido uma palavra poderosa dessa daqui. Sabe, irmãos? Então, outro ponto é sempre procurando o culpado. Você nunca aceita que erra, você nunca aceita que falha. Você sempre procura um culpado para jogar a culpa. Sabe? Então, quem se sente debaixo de condenação tenta diminuir a sensação procurando o culpado. Ele reconhece, não reconhece que erra. A pessoa não reconhece que falha. Sabe, queridos? Quando Adão pecou, ele botou culpa em quem? Foi na Eva. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele falha, ele não assume que é ele, mas diz: foi a mulher que tu me deste. Sabe, irmãos? Outro ponto é escondendo-se de Deus. Quem vive debaixo de acusação e de condenação está sempre escondendo para não precisar se envolver nada na vida da igreja. Sempre, nunca assume compromisso, nunca assume responsabilidade, passa um desafio. Nós vamos aqui, depois que passar essa chuveirada, está tudo cheio de limo, nós vamos pintar. Irmãos, olha, você que tem disponibilidade, tem aqui, me dá uma ajuda, vai me pegar no cabo do rolo. Quem disse? Só Paulo Vitor que aparece aí, para a glória de Deus me ajudar. Tem sentimento, irmão, de complacência e de passividade. Outra forma de aceitar a acusação é a atitude passiva de aceitar a acusação, porque julgamos que a merecemos. Eu preciso passar por isso mesmo, pastor. Estou merecendo passar por isso. Sabe, irmãos? Não aceite condenação na sua vida, querido. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Agora, outra coisa também que a gente não pode confundir a condenação com o convencimento do Espírito. O Espírito Santo é que convence o pecado, da justiça e do juízo o homem. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. O que é um selo? É uma garantia. O Espírito Santo foi o penhor. Quando fala em penhor, é uma garantia. Eu não sei se ainda é, mas a Caixa Econômica ali do Monte Castelo, ali quase chegando no canto da Fabril, ali era a Caixa Econômica do penhor, das joias. Você tinha uma joia muito valiosa e você estava precisando de dinheiro, dona Beth. Você pegava aquela sua joia valiosa, você levava na caixa
Então a caixa avaliava aquela joia e te dava o dinheiro equivalente ao valor daquela joia. E você tinha um tempo para você ir lá, resgatar, recuperar aquela joia. Se você não resgatasse no tempo, a Caixa Econômica ficava com as joias. O meu primo, ele trabalhava de segurança e ele passou um tempo trabalhando nessa agência. Ele fala: Ronildo, lá no setor de penhor tem tanta das joias, porque as pessoas não vão, não tem dinheiro, não tem poder para ir lá, não tem como pagar. Sabe, isso aponta exatamente para nós. Nós somos tão valiosos para Deus, que Deus olha para você e vê, não vê a Fernanda, não vê o Jorge, não vê o Luciano, simplesmente ele vê joias. Ele vê joias, então ele não quer perder, mas ele pagou com o sangue de Jesus a minha e a sua vida. Então ele é a garantia, ele é o penhor, ele é o selo. Amém, irmãos? Outra coisa importante aqui, que nós, uma vez que somos essas joias preciosas para Deus, nós não somos comuns, nós somos incomuns. Você já viu um diamante, você dando chute aí nas ruas? Não. Mas pedras comuns, você vira e mexe, está tirando o couro da cabeça do dedo nelas, não é? Porque são pedras, são comuns. Mas diamante é raro. Diamante é muito difícil, porque eles são incomuns. As pedras são comuns. Eu e você somos incomuns, porque somos preciosos. Amém, queridos? Então, Jesus disse claramente que o Espírito Santo viria para convencer e não para condenar. Se você se sente condenado, então esta não é uma obra do Espírito. E ele veio para nos convencer de quê? Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Amém, queridos? É o Espírito Santo que nos convence. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas esse instrumento que libera a palavra, que essa palavra chega no teu coração, te enche de fé, e você começa, meu Deus, começa o coração a palpitar. É o Espírito Santo falando contigo. O que você tem que fazer, pastor, se ainda não reconheceu Jesus? Quando o pastor fazer o apelo, você vem, entrega a tua vida para Jesus, pronto, a gente ora e você vai para casa, livre, perdoado, amado, justificado. Amém, queridos? João capítulo 16, 7, 8 diz: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, o Espírito convence do pecado. Então, quando ainda não somos convertidos, o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Uma vez que ainda não somos nova criatura, uma vez que ainda não confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e isso é de extrema importância. Isso é de fundamental. A realidade é essa, queridos. Esse barco aqui, ele vai afundar. E Jesus sempre, ele está sempre de mão estendida para socorrer aqueles que querem Ele. Mas depois
de nos convertermos, ele não fica nos incomodando, queridos. Me perdi aqui. E perturbando, mostrando os nossos pecados o tempo todo. Não, o Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso é o diabo, é o acusador. Amém? Essa é a realidade. Então, ninguém consegue viver com alguém que fica constantemente apontando os seus pecados. E é difícil desfrutar da vida ao lado de um crítico que nos importuna o tempo todo. O chato. Ninguém gosta de ficar de gente perto de chato. O chato incomoda. O chato é má companhia. O chato não é agradável. O chato não é bem-vindo. Ninguém gosta. Sabe, queridos, hoje, quando falhamos, como podemos saber que Ele ainda nos ama, pastor? Como? É o Espírito Santo que nos convence da justiça. A justiça no Novo Testamento é a justiça de Cristo que nos foi dada pela graça por meio da fé. Eu preciso me encher de fé para poder eu receber esse presente de Deus, que é o dom da justiça. Amém, irmãos? Então, por fim, o Senhor disse que o Espírito convenceria do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É o diabo que já está julgado e condenado. Não somos nós, irmãos. Amém? Quem está julgado é o diabo. A nossa morada eterna é no céu. A nossa esperança é Cristo. Então, se você ainda não tem essa certeza de onde você vai morar eternamente, eu quero te dizer que o caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, irmãos? Então, o juízo, querido, sobre nós, o juízo sobre nós, aleluia, é uma ferramenta nova, né? Estou aprendendo a mexer aqui, aleluia, glória a Deus. Como eu falei, né, de extrema importância que nós venhamos a reconhecer Jesus. Então, o momento em que o Espírito Santo veio, né, sobre Cornélio, lá quando ele estava com toda a casa dele reunida, porque ele orava ao Senhor, ele queria experimentar algo diferente. Um anjo do Senhor aparece e disse: olha, manda bem aqui em Jope, chama Pedro, ele dirá o que fazer. Cornélio reúne toda a casa dele, a casa está cheia, não olhe para quem está saindo e quem está entrando, olhe para mim. E aí o que acontece? Todos foram cheios do Espírito. Agora, em que momento que todos foram cheios do Espírito? Foi justamente quando Pedro falou da remissão dos pecados. Sabe? Atos capítulo 10, verso 43 e 44. Projeta aí. Como é importante nós sabermos que os nossos pecados estão todos perdoados. Como isso faz diferença. Como é bom sentir, ter a sensação que você não deve nada, que você anda de cabeça erguida. Sabe, irmãos, Atos capítulo 10, a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados. Isso foi Pedro que estava falando para toda a casa de Cornélio reunida. Pedro estava dando testemunho, estava falando da vida de Jesus, falando da história de Jesus, pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Em que momento que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali? Foi no momento que Pedro disse que em Cristo todos os pecados são perdoados. O que eu entendo? O que eu tenho a revelação disso? Que aqueles irmãos,
eles viviam oprimidos, com medo, com aquele sentimento de culpa, porque para eles, a vida era o medo, a vida era o esforço. Eles ficavam sempre se analisando, saber se estavam agradando a Deus ou não. Então, eles viviam na justiça própria, eles viviam na lei. E Pedro vem e fala de Jesus. Ele é a graça, eles receberam essa graça. No momento que eles receberam, o Espírito Santo veio sobre eles. Porque todos ouviram a palavra que Pedro estava falando, dando testemunho do próprio Jesus. Amém, queridos? Então, o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre o que estava na casa de Cornélio foi justamente quando Pedro falou que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Quero pedir, já que o ministério de louvor vai subindo. Então, quando entenderam que não tinham mais pecado, eu quero dizer para você que já aceitou Jesus, mas ainda pensa, ainda fica pensando que Deus está te analisando, para perceber se derrama uma bênção sobre a tua vida ou não. Era esse mesmo sentimento que esses irmãos da casa de Cornélio tinham. Eles receberam no momento que eles creram que todos os pecados estavam perdoados, irmãos. Imediatamente o Espírito caiu sobre eles, foram cheios. Olha só, o impedimento para que você seja cheio do Espírito Santo é a sensação de culpa, é a sensação que você está fazendo algo errado, é a sensação que você não vai ser aceito por Deus, é a sensação de que você é incapaz de desenvolver algo que faz parte do corpo da igreja. Enfim, são sintomas daquele que vive condenado, é a sensação de passividade. Tudo isso é impedimento para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Mas no momento que você compreende, tem revelação que você está limpo, liberto, queridos, o Espírito Santo te enche. Então o Espírito Santo só pode entrar na casa que foi lavada pelo sangue. Aleluia. No momento que foi lavada, o Espírito Santo entrou. Então essa, irmãos, é a razão que muitos não são cheios do Espírito, porque ainda não tem a consciência do perdão. Eu quero que você saia daqui esta noite com essa palavra do teu coração, que se você já aceitou Jesus, você está perdoado. O Espírito Santo não entra na casa que não é lavada pelo sangue de Jesus, mas a casa que é lavada com o sangue de Jesus, ele entra e ele faz morada, e você passa a ser a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Nós somos hoje a habitação. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Feche teus olhos, não deixe nada tirar da tua atenção, apenas receba mais do Senhor esta noite. Aqueles irmãos, sabe, queridos, quando entenderam que pelo sangue todos os nossos pecados são removidos, não só eles, mas você pode ser cheio do Espírito Santo. Você hoje pode sair daqui não da mesma forma que você chegou. Talvez você chegou aqui com dúvida, pensando se é aceito ou não por Deus.
você ainda não aceitou Jesus, você pode sair daqui hoje, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, crendo que todos os seus pecados são perdoados. E se você por algum motivo, mesmo já aceitando, mas tinha dúvida, eu estou dizendo isso para você. Você está livre, você está perdoado, você é amado, você é justificado, você é mais que vencedor, você é favorecido. Nunca deixa o inimigo tirar essa verdade que te promove sensação de paz, que te promove essa liberdade, que te promove, sabe, irmãos e irmãs, tranquilidade. Tudo que o diabo tem feito é tentar destruir essa verdade do teu coração, tentando te acusar, tentando te condenar por algo que Cristo já te lavou, Cristo já te limpou através do teu sangue dele. Então nós servimos um Deus grande, poderoso, majestoso. Esse Deus que deu o seu Filho Jesus como garantia, como penhor. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderíamos e nem tínhamos condição de pagar. Mas Ele disse: não, eu não quero perder essa joia, eu não vou perder essa joia, eu vou resgatar essa joia. As joias comuns estão lá na Caixa Econômica Federal, mas você é uma joia preciosa, você foi resgatada, você foi resgatado pelo Senhor Jesus. Ele pagou o preço, foi um preço caro, foi um preço de sangue. Veja o quanto você é amado, veja o quanto você é amada. Essa é a condição para você avançar, para você estar viva, participante aqui do corpo de Cristo, que é a igreja. Você está de mãos dadas, para que nós possamos construir algo que tenha alcance eterno, para que nós possamos juntos tocar e alcançar outras vidas para Jesus. Não aceite o sentimento de culpa, de condenação. Não seja passiva. Não permita as falácias enganosas do diabo na tua vida. Repreende, você tem autoridade. Durante essa canção, esse louvor, se você sentir o toque do Espírito Santo, e se você quiser entregar a vida ao Senhor Jesus, que ainda não fez, você pode fazer isso esta noite. E você sairá daqui, não da mesma forma que você entrou. Você sairá daqui uma nova criatura, com uma sensação de paz, uma sensação de liberdade, e tudo se fará novo na tua vida. Acredite nisso.
Declare isso. Declare com toda a força do teu coração. Declare que quão grande é o Deus. Esse Deus é o teu Pai. Pai de amor, de graça, cheio de verdade, cheio de amor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.